pessoal. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou o Dr. Marcos Fábio Coggi. Eu vou conversar com vocês hoje sobre coerência cardíaca. Vocês sabem o que é coerência cardíaca? Coerência cardíaca é um estado de equilíbrio mente e corpo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Atualmente, o pessoal da psicossomática estuda muito esse equilíbrio mente e corpo. Mas a coerência cardíaca é um modo que científico de entender o que é esse equilíbrio mente e corpo. Ok? Bom, nós estamos aqui na clínica TAMA, que é do grupo Intellectus, do grupo Cardioemotion. O Cardioemotion é o biofeedback, o equipamento de biofeedback que vocês conhecem, que é exatamente para que nós treinemos esse estado de coerência cardíaca. Ok? Bom, nós fizemos vários grupos de estudo lá na USP, quando nós estávamos lá. Agora nós estamos aqui no Campo Belo, em São Paulo mesmo, e nós resolvemos fazer esses grupos de estudos assim pela web. É mais fácil, porque muita gente do Brasil queria participar, de alguma forma não conseguiu chegar aqui. Gente do Pará, do Amazonas, Rio Grande do Sul, da Bahia, ou seja, tinham muitas demandas para o pessoal vir para cá. Então nós resolvemos fazer um grupo de estudos, né, mais curto, em vez de 3 horas, como nós fazíamos lá na USP, alguma coisa com 45 minutos, 1 hora, em que a gente pudesse trazer os assuntos relacionados à coerência cardíaca. Todos esses assuntos que nós vamos falar de coerência cardíaca estão no nosso curso. Nós temos um curso agora, no dia 18 e 19 de agosto. Essa apostila aqui traz todo o material, é uma apostila bastante completa, porque o assunto é bastante amplo, bastante complexo. Então, se vocês tiverem interesse em participar do nosso curso, faça favor, venham para cá. Vamos lá. Como apareceu na minha vida coerência cardíaca? Coerência cardíaca apareceu assim. Eu era um executivo de uma empresa nacional, na realidade estabelecida em outros países, não só no Brasil, e fazia parte da diretoria da empresa, e sempre existe uma demanda muito forte por resultados. E a gente passa por estresse sem saber. Mas, na época, eu já era vegetariano, não me alimentava de carne, eu era instrutor de yoga, fazia meditação, trabalho com Ayurveda, então eu achava que eu estava fora do quadro de risco. E um dia, há uns 10 anos atrás, aproximadamente 12, eu fui para Gramado, no Rio Grande do Sul, em férias, e aí comecei a me sentir mal à noite. Aí fui para o hospital, fui direto para a UTI. E fiquei 2 dias internado na UTI, e todos os meus exames bioquímicos são todos normais. Mas eu estava com uma fibrilação arterial e uma arritmia muito forte. Então, o único quadro que justificava isso era estresse e ansiedade. E incrível, porque na época eu estava lendo esse livro aqui. É o David Servan-Schreiber. Ele é um neuropsiquiatra francês que trabalhou muito tempo com essa parte da psicossomática. Tinha um hospital nos Estados Unidos. E nesse livro ele fala assim, que esse livro expõe as bases da nova medicina das emoções. E é exatamente o que nós estamos trabalhando. Porque essa interação corpo e mente, ela passa através das emoções. Bom, então vamos direto ao assunto. Coerência cardíaca, então, é o estado de equilíbrio entre o corpo e mente. Como é que isso ocorre? Eu consigo ver através de sensores ligados no Cardioemotion. Esse aqui é um sensor auricular, esse aqui é o módulo USB que eu conecto no computador,
Numa outra live eu vou mostrar para vocês como é que funciona com mais detalhes. Se vocês quiserem ver, vocês entram na nossa página na internet, que é a www.cardioemotion.com.br. Ou no YouTube, tem vários vídeos nossos falando sobre isso aí. Se vocês tiverem mais interesse, mas na próxima live nós vamos mostrar o funcionamento e vamos dar mais detalhes sobre isso aí. O que faz, o que mostra para a gente essa coerência cardíaca? Quando nós nos conectamos no computador, através do sensor, nós podemos ver que o nosso batimento cardíaco, aqui é batimentos por minuto, aqui é tempo. Aparece um gráfico irregular de batimentos por minuto. Tecnicamente, esse gráfico é chamado de variabilidade da frequência cardíaca. Isso a gente vai explorar também numa outra live. Essa variabilidade mostra que o coração se adapta de uma forma irregular, de uma forma caótica, demonstrando que nós não estamos bem equilibrados. Porque quem controla o batimento cardíaco é o sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo. É como se fosse um sistema interno programado que nós temos, que ele regula a pressão arterial, regula o batimento cardíaco, regula a respiração. Quando nós estamos dormindo, nós temos um ritmo respiratório necessário para nos manter vivos. Controla a quantidade de glicose no sangue, controla o sistema visceral. Então, as vísceras, as artérias e veias, as glândulas, são controladas automaticamente pelo sistema nervoso autônomo. Se esse sistema nervoso autônomo desequilibra, nosso corpo desequilibra. Esse sistema nervoso autônomo tem dois ramos, chamado de simpático e parasimpático. O que seria o simpático e parasimpático? O simpático é o ramo do sistema nervoso autônomo que acelera nossas funções metabólicas. Por exemplo, como se fosse o acelerador do carro. Mas nós não podemos viver acelerado, então existe um breque, que é o parasimpático. Então, o equilíbrio do simpático e parasimpático é que faz com que nossas funções funcionem de uma forma adequada. Ok? Aqui, cada vez que o coração acelera para cima, é o simpático que está fazendo isso. A grosso modo, estou simplificando. E quando desce, é o parasimpático. Então, nós vemos que existe uma desorganização no simpático parasimpático. Por que existe essa modulação? Porque, no momento, eu preciso de mais oxigênio. Então, meu coração sobe, o batimento. Outro minuto, eu não preciso de tanto oxigênio, deve diminuir. Se eu estou falando, eu preciso de oxigênio. Se eu levanto, eu preciso de mais oxigênio. Se eu estou andando... Então, essa função, quem controla isso aqui é esse sistema nervoso autônomo. Mas, se eu estou nervoso, eu desregulo. Se eu estou ansioso, eu desregulo. Se eu estou pânico, estresse pós-traumático e vários outros problemas relacionados à ansiedade, eu desregulo esse equilíbrio aqui. Aí, normalmente, o que acontece, eu saio fora dessa região chamada de homeostase, que deveria ser homeostase, né? Mas já perdeu esse controle de homeostase. Quando eu saio daqui, desse meu controle, é porque tem muita adrenalina, noradrenalina, epinefrina, vou colocar adrenalina, em excesso, acelerando o meu sistema nervoso simpático. Então, todos esses meus órgãos internos, eles ficam momentaneamente desequilibrados. E aí vem hipertensão, aí vem arritmias cardíacas, as crises de asma estão relacionadas a isso aí também, aí vem uma série de problemas físicos que vêm através de excesso de adrenalina. E aí a pessoa muda o patamar de um ritmo normal para um outro ritmo, que é um ritmo péssimo para o organismo.
Ok? Esse ritmo péssimo para o organismo é que começa a fazer os efeitos deletérios no corpo. Muita adrenalina fica a liberar um outro hormônio chamado cortisol. E o excesso de cortisol ele é neurotóxico. Ele mexe, ele reduz a capacidade de alguns centros neurais importantíssimos, relacionados, por exemplo, à memória. E dependendo do teor e quantidade dessa cortisol, isso pode ser irreversível. Nós vamos ver numa próxima live os efeitos que o excesso de cortisol causa no corpo. É terrível. Isso a gente fala, tudo isso que nós estamos passando aqui, a gente detalha no curso. Então, esse curso é muito interessante para o pessoal da área de saúde e da área de educação. Educação por quê? Porque um aluno que se encontra nesse estado, ele perde a capacidade de aprendizado. É um aluno agressivo, um aluno que provoca bullying, um aluno que não foca, não tem atenção, comportamento equivocado junto aos colegas, né? Então, todo o pessoal profissional da área de saúde tem que entender isso aqui. Entender que quem faz isso é o descontrole emocional. Então, essa parte das habilidades socioemocionais, das habilidades de você trabalhar com as suas emoções, reconhecer as suas emoções, as emoções dos outros, é extremamente importante para que você leve uma vida saudável, mentalmente e fisicamente. E a coerência cardíaca onde entra? Quando eu começo a treinar, eu entro nesse estado de coerência cardíaca, meu batimento cardíaco que estava completamente irregular, que é chamado de caos, ele entra numa forma harmônica. Essa forma harmônica, o batimento cardíaco faz assim. A gente fala que ele entra no ritmo sinusal, como se fosse uma senoide. Né? Quem gosta de matemática, esqueci de uma senoide. Então, você sai do caos para a homeostase aqui. Aqui, teu corpo começa a se regular sozinho. Por quê? Porque você está regulando o sistema nervoso autônomo. Quando você regula o sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático estão equilibrados. Se a gente olhar nesse gráfico aqui, nós vamos perceber, então, que aqui quem acelera é o simpático e aqui é o parasimpático. Então, a relação simpático para parasimpático é 1 para 1. Esse é o equilíbrio. Quando eu chego nesse equilíbrio, os nervos, o nervo parasimpático do coração, que é chamado de nervo vago, ele leva essa informação de equilíbrio do coração para os centros superiores. Depois nós vamos falar também sobre a amígdala, que é um centro que controla as nossas emoções, o centro neural. Está ligado ao medo, está ligado à ansiedade. Né? Através do corpo, nós conseguimos, então, equilibrar nossas emoções. Quando nossas emoções se equilibram também a nossa razão, as nossas funções executivas. Planejamento, foco, atenção, ou seja, o nosso relacionamento com o ambiente, o julgamento, a análise, tudo fica mais claro. Ok? Então, o mecanismo resumindo, nós temos um sistema nervoso autônomo no corpo. Esse sistema nervoso ele trabalha sozinho. Esse sistema nervoso possui dois ramos principais, tem um terceiro que é entérico, eu não coloquei aqui, mas esses dois sistemas aqui. O simpático é a nossa reação de luta e fuga. Então, quando nós estamos ameaçados, o simpático desperta adrenalina, que em seguida nós alteramos nosso batimento cardíaco. E nós começamos então, a desequilibrar não só nossa mente, mas nosso físico também. Esse é um mecanismo natural. O problema é o seguinte, que a gente aprende a ficar ansioso, aprende a viver ansioso. Então essa ansiedade começa a tornar o nosso padrão de vida. Ansioso para sair na rua, ansioso. E a ansiedade pode ser apresentada de diversas formas, na forma de pânico, excesso de ansiedade pode gerar depressão. E aqui tem fobia social, aquela pessoa que não consegue se apresentar em público. Tem todas as fobias estão relacionadas à ansiedade. Tem fobias, tem mais de 500 fobias demonstradas. Tem gente que tem
Eu tenho uma amiga que tem medo de borboletas. Menos de borboleta amarela. Que não tem sentido. É porque existe uma memória emocional que está nessa amígdala aqui do hipocampo, que a gente chama, que relacionou ao aparecimento de borboletas como sendo uma ameaça para ela, uma ameaça sobre. Quando existe uma ameaça para a sobrevivência, então o que acontece? A gente sai do ritmo normal para um ritmo acelerado. Mas tanto aqui nós estamos desequilibrados, quanto aqui nós estamos desequilibrados. O único estado de equilíbrio real que acontece é aqui nessa homeostase, que é o equilíbrio fisiológico. Isso é dado através do equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Ok? Então, o equilíbrio do sistema nervoso autônomo leva ao equilíbrio físico e da mente. Isso é chamado, então, de coerência cardíaca. Então, a coerência cardíaca é um conceito muito amplo que envolve fisiologia, envolve anatomia, envolve neurociência, envolve, enfim, vários aspectos do ser humano que, no fim, levam ao comportamento. Então, o comportamento pode ser totalmente influenciado por esses desequilíbrios. Okay? E como a gente não sabe o que acontece, a gente simplesmente deixa acontecer. Mas como atingir essa homeostase? Como chegar nesse ponto? Aí entra o Cardiomotion. O Cardiomotion, então, ele é uma ferramenta complementar integrativa que mostra como conseguir chegar nesse estado de coerência cardíaca. E a pessoa repetindo esse estado de coerência cardíaca através dos exercícios, ele se programa, ele se condiciona, é um condicionamento operante, tecnicamente falando, a que o organismo dele se reequilibre de uma forma natural. Quando o organismo se reequilibra, as emoções se equilibram. Você começa a ver a vida de forma diferente. Ver a vida de forma diferente. Então, essa coerência cardíaca foi uma descoberta fantástica que se deu na década de 1990 e aproveitamos esse conhecimento para trazer para vocês essa possibilidade. Então, nós temos hoje os cursos que você pode aprender, principalmente para profissionais da saúde e da educação, ou qualquer outro profissional que queira, ou mesmo uma pessoa que queira participar, assistir. A gente traz isso de uma forma bastante clara, né? Bom, acontece o seguinte, quando eu entro em coerência cardíaca, o meu corpo entende que eu não estou sob ameaça. Porque se eu estiver em ameaça, eu não estou em equilíbrio. Não posso ter claro e escuro ao mesmo tempo. Ter dor e falta de dor ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma coisa, eu tenho outra. Se eu estou em equilíbrio, eu não tenho desequilíbrio. O corpo vai entendendo isso e ele vai gerando um processo, eu não gosto dessa palavra, mas um processo de autocura, de autoestabilização. Autoestabilização a partir da tua fisiologia. Se a tua fisiologia mudando, essas informações vão mudar também o modo de que você entende a vida, o jeito que você percebe a vida. Ok? E quando você entra nesse estado de coerência, você reduz o excesso de adrenalina, reduz o excesso de cortisol. Lembre-se que eu estou falando sempre em excesso, porque a adrenalina é importante, noradrenalina, epinefrina e tal, mas o cortisol também é importante. Mas eles, em excesso, eles podem ser extremamente destrutivos. E quando isso aqui reduz, aumenta a ocitocina. A ocitocina, ela é um antídoto da adrenalina. Aumenta a ocitocina. Essa ocitocina é chamada de hormônio do amor. Então, ele deixa a pessoa muito mais tranquila, muito mais sociável. Ele ajuda no parto. Aí tem uma longa história com essa ocitocina aqui, mas, de qualquer forma, a primeira informação é assim, é o hormônio do amor, o hormônio que te dá tranquilidade. E também outros hormônios, serotonina, e fazendo com que a pessoa se torne uma pessoa mais equilibrada. Então, esse estado de coerência cardíaca, o que ele faz? Ele arrasta funções hormonais saudáveis e deprime funções hormonais em excesso, né? Que tornam-se nocivos para o corpo.
Ou seja, a insuficiência cardíaca ele tem uma série de fatores. Bom, e tecnicamente falando, para as pessoas que são mais ligadas à cardiologia, existe uma ressonância cardiovascular. Essa ressonância cardiovascular aumenta a potência do coração, ou seja, melhora a performance cardíaca. E a gente vê, então, a insuficiência cardíaca, o batimento cardíaco é restrito numa faixa pequena. Quando a pessoa entra na coerência cardíaca, ela torna-se muito maior, essa faixa. Isso aqui é tônus cardíaco. Benefício direto do coração, tem benefícios diretos no sistema endócrino, ok? No sistema imunológico. Tem várias experiências mostrando que a pessoa que pratica esse estado de coerência cardíaca, ela se torna mais resistente a produtos que causam alergia. Por exemplo, o PCR, que é a proteína C reativa, diminui, indicando que a pessoa tem menos inflamação. E é sabido que muitas das doenças têm início em inflamação no organismo. Então, essa anti-inflamação é dada também por esse sistema de coerência cardíaca. Ou seja, não é milagre, não é curandeirismo, nada disso, é simplesmente fisiologia. Essa fisiologia, quando a gente equilibra o organismo, a autocura vem. Então é indicado também para quem tem hipertensão, tem pré-diabetes, né? Tem colesterol alto, relacionados ao estresse e ansiedade. O estresse e a ansiedade literalmente acabam com o nosso corpo. E essa frequência de ressonância, ela se dá através de uma respiração muito bem controlada. Não é respire que está tudo bem. Existem falsas informações falando, respire durante 5 segundos, 3 vezes que você está em equilíbrio. Mentira. Pode ocorrer, mas normalmente não ocorre. Tem pessoas que demoram até dias para conseguir entrar nesse estado, embora seja um estado natural do organismo. Né? Então, mas quando você aprende a técnica através de imaginação criativa, através de uma frequência de ressonância, essa frequência de ressonância se dá por volta de 0,1 Hz. Tem que ser 0,1, ou muito próximo de 0,1. Qualquer outro valor que não seja aqui, você não entra em coerência. E mais ainda, você nunca sabe se você está em coerência ou não, se você não estiver medindo. Então, o Cardiomotion é importante nesse sentido. Uma vez que você está ligado através de um sensor não invasivo, atóxico, que não prejudica o meio ambiente, nada, você pode, ligando no computador, ver no computador se você está ou não observando essa onda. Se você consegue fazer os exercícios de uma forma bem feita, né? Você naturalmente entra nessa onda aqui, essa é a coerência cardíaca. Ok? Eu sei, pessoal, que é muita informação, muita coisa que a gente está passando, mas é assim que funciona, né? Então, quando a gente analisa a coerência cardíaca, a gente vê que existem 3 métodos, 3 modos de funcionamento. Tem um modo chamado baroreflexo, que é um reflexo natural do coração. Tem outro modo que é o feedback nervo vago. Ele sai do coração e sobe para as instâncias superiores. E tem o eixo anti-inflamatório. Esses são os eixos conhecidos. Mas tem um negócio ainda que eu queria falar. Eu sei que está no fim já, o pessoal que está me cobrando, né? Mas de qualquer forma, quando você faz, vamos pensar um pouquinho assim, o coração, ele tem um centro que produz a corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela é distribuída pelo átrio e pelo ventrículo. E como a gente tem um batimento desorganizado, isso aqui torna-se desorganizado. Quando eu entro em coerência cardíaca,
O que acontece? Começam a aparecer ou aumentar ondas eletromagnéticas que saem do coração. Foi demonstrado, então, que essa onda eletromagnética, quando ela expande, ela consegue contaminar outras pessoas. Então, o ambiente torna-se mais agradável, as pessoas tornam-se mais equilibradas. E isso acontece através dessa coerência cardíaca. Ok. Escrever. Não estou tirando. Se quem usa marca-passo pode usar o sim, tem uma pergunta aqui, falando assim, se quem usa marca-passos pode utilizar o Cardivotion. Sim, pode utilizar, sem problema nenhum. Não existe restrição para isso. Aliás, não existe contraindicação. A literatura fala que não se conhece, obrigado, não se conhece contraindicação em relação a isso. Tem mais uma pergunta agora? Então, ok. Então, eu interrompi um pouquinho para responder essa pergunta. Então, o que acontece? Se vocês entrarem no nosso canal do Cardiomotion, ou mesmo do Intelectus, clínica, escola.com.br, vocês vão ver vários vídeos nossos falando, inclusive, desse aumento desse campo eletromagnético. É muito interessante isso. Quando 4 pessoas estão juntas, 3 estão em coerência, o quarto, sem saber do que se trata, aumenta em 50% essa coerência cardíaca. Ou seja, ele se beneficia do efeito contágio das pessoas. Okay? Então, isso é um modo muito, muito, muito interessante de a gente manter as pessoas junto com a gente, organizada em termos emocionais. Bom, a fisiologia básica disso aqui, a neurociência básica, eu vou desenhar rapidamente aqui. Isso aqui seria a medula. Aqui seria o cerebelo. E aqui o cérebro. Nós temos aqui no cérebro um local chamado hipocampo. Esse hipocampo está relacionado às memórias, formação das memórias, em relação ao local que você se encontra, ele dá uma certa a parte da localização. Né? Na frente tem a amígdala. E aqui tem a córtex pré-frontal. Muito bem. Como é que funciona a coisa? Funciona assim. A grosso modo, aqui nós temos o hipotálamo. E aqui embaixo a hipófise. Eu sei que dizer está complicado, mas não tem outro modo de fazer no momento. Quando uma informação, qualquer que seja, ela entra através dos nossos órgãos de sentido, ela vai rapidamente para a amígdala. Essa amígdala é a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, não. Essa é a amígdala cerebral. Muitas pessoas perguntam, poxa vida, eu operei a amígdala quando era criança. Não é essa amígdala. Né? Essa amígdala cerebral, ela está relacionada à sobrevivência. E ela é responsável porque a gente sobrevive, realmente. Então, ela começa a aprender coisas que não são ruins, ameaçadoras, daquelas que não são.
Só que o nosso cérebro, ele é meio burro, ele não consegue distinguir o que é verdadeiro do que é falso. O cérebro é uma informação elétrica que chega através da visão. Então, a imaginação é como se você estivesse praticamente vivendo aquela situação. Se você se lembrar de uma situação muito agradável, você pode se sentir bem, mas se você estiver pensando em uma coisa desagradável, você pode se sentir mal. Você não está vivendo aquilo naquele momento, mas seu cérebro está recebendo essas informações. Então fica muito difícil para o cérebro entender o que é uma coisa real do que é imaginário. Então, para isso tem a amígdala. A informação passa primeiro por tálamo, depois vem para a amígdala em 90 milissegundos. Então a informação vem de uma forma muito, muito rápida. Só depois que ela passa pela amígdala, é que ela vem para a córtex pré-frontal aqui, em 400 milissegundos. Ou seja, como a amígdala é a responsável pelas emoções, memórias emocionais, tudo aquilo que atrapalhar a gente, que ameaçar, que ela interprete como sendo ameaça de sobrevivência. Isso está relacionado também ao estresse, à ansiedade, e todos os transtornos de ansiedade ameaçam a sobrevivência, que faz com que a amígdala fique mais reativa. E a amígdala vai aprendendo cada vez mais ficar reativa. Então, às vezes, por pouca coisa, a pessoa explode. Quando ela explode, significa que houve um sequestro da amígdala, que chama. A córtex pré-frontal, que é responsável por nossas funções executivas, pela razão, ela é momentaneamente cortada. Aí quem assume o comando da nossa vida é a amígdala. Aí a pessoa entra em pânico. A pessoa revive uma situação de estresse pós-traumático. A pessoa fica desesperada numa multidão social. Tudo isso é relacionado à hiperreatividade da amígdala. Então, é um mecanismo fisiológico, neurofisiológico, neurobiológico, é natural do ser humano, mas a amígdala não pode ficar mais reativa do que ela deveria ficar. Senão ela reage com qualquer coisa, a pessoa sofre. E daí, o que isso tem a ver com o corpo? Tem a ver que está aqui, dessa região, uma outra cor aqui, vamos ver. Dessa região, sai o sistema nervoso autônomo. Então, quando a minha amígdala se sente ameaçada, ela já conversa aqui com o hipotálamo, e em seguida com o tálamo, com a hipófise, para liberar a adrenalina. E também ativar o sistema nervoso autônomo. E aqui você sente então no corpo. Então, a reação no corpo é imediata. Só depois nós vamos interpretar o que aconteceu. É como você está andando, a pessoa coloca a mão no teu ombro, você leva um susto, é você, Pedro, né? Então você aí começa a discernir o que está acontecendo, mas até então o teu corpo já reagiu. Por que ele reagiu? Pela tua própria sobrevivência. Então o estresse, quando ele é de curta duração, um estresse agudo, é para a própria sobrevivência, mas quando o estresse começa a ficar muito forte, muito contínuo, que gera ansiedade, e esse para estresse e ansiedade, a amígdala entende como uma ameaça à sobrevivência. Então o corpo fica sempre ligadão, o coração ligadão, todas as funções, aquela dor no estômago, aquela dor nas costas, aquela, que a gente sabe, a pessoa começa a ter problemas digestivos, problemas cardíacos, pela hiperativação desse sistema aqui. Então, o que é a coerência cardíaca? A coerência cardíaca vem pelo sistema nervoso e reequilibra esse sistema nervoso. E aqui tem esse eixo que eu falei para vocês do nervo vago. O nervo vago vai falar, calma, que eu estou estável. Então a amígdala começa a entender que não existe ameaça. Como não existe ameaça, então ela começa a normalizar o funcionamento dela. É lógico que não se dá de uma hora para outra, mas tem que ser feito um trabalho de um treinamento. E esse treinamento só é possível se você está monitorado, senão você não sabe se está fazendo certo o treinamento ou não. Então o Cardio Emotion veio exatamente para isso, para você monitorar através do exercício, coerência cardíaca, que essa coerência cardíaca está levando informações para a amígdala está tirando a hiperreatividade, que a pessoa está muito reativa, começando a diminuir e entrar em harmonia. E aí o excesso de cortisol, de noradrenalina, epinefrina e tal, ela começa a normalizar. E aí começa a aparecer, então,
ocitocina. A ocitocina também é produzida no coração. Ok? Bom, então, basicamente, então, esse aqui é um dos mecanismos de como funciona a coerência cardíaca. Ok? Então, vamos fazer uma revisãozinha rápida dos conceitos. Nós temos, então, um sistema nervoso autônomo que controla nossas funções automáticas. O braço eu posso movimentar. Então, não é automático. Né? Eu tenho ação sobre. Eu não tenho ação sobre o meu fígado, não tenho ação sobre o meu rim, não tenho ação sobre a minha pressão arterial. Essas são funções do sistema nervoso autônomo. Se eu tivesse que estar todo instante pensando quanto está a minha glicose, quanto está a minha temperatura, quanto está a minha pressão arterial e tentar regular tudo isso, é um desastre. Eu tentei fazer isso uma vez. Eu estava no museu em Londres e tinha um computador em que você regulava instantaneamente tua pressão, tua glicemia, tua temperatura, quantidade de oxigênio em tempo real. É uma simulação, né? E aí aparece um bonequinho andando. E aí começa a cair a quantidade de glicose, e eu aumentando a glicose. De repente começa a sair a temperatura. Conclusão, em 15 segundos eu estava morto. Literalmente morto. Não consegui controlar todas essas funções. Então, se ele tivesse que conscientemente estar regulando todas essas funções que são automáticas, ele não conseguiria viver. Então, por isso nós temos duas funções. Sistema nervoso autônomo, que é esse aqui, sistema nervoso central, e temos o periférico. O sistema nervoso autônomo faz parte do periférico. Esse periférico eu sinto dor, eu sinto calor, temperatura, movimento músculo-esquelético, né? Ele é controlado de uma forma consciente. Isso aqui é formado de uma forma inconsciente. Quando estou dormindo, ele está funcionando. Estou acordado, está funcionando. Mas se ele está desequilibrado, aparece uma série de doenças. E quem desequilibra é a emoção. Ok? Bom, então essa é a primeira explicação mais rápida de um dos mecanismos, que é esse mecanismo aqui. Vamos cá. Desse mecanismo aqui. Feedback do regulado. Ok? O provável está aqui. E os outros mecanismos, o baroreflexo é um mecanismo bastante conhecido, que regula a pressão arterial e é também regulado pelo sistema nervoso autônomo. Ok? Bom, como resumo, então, nós estamos trabalhando com mente e corpo de uma forma integrada, que é chamada de psicossomática. Nós temos um sistema nervoso que controla nosso organismo de uma forma inconsciente. Nós temos uma amígdala que nos protege de ameaças externas. Quando essa amígdala está muito ativa devido a várias situações da vida, ela fica muito reativa, ela faz o descontrole do sistema nervoso autônomo. A gente não consegue controlar ela. Existe um controle sobre nossas emoções através dessa parte frontal nossa, que é a nossa parte pré-frontal, que é a razão, mas chega uma hora que ela não dá mais conta. Existem vários casos em que a amígdala ficou tão reativa que a pessoa perde completamente o controle. Nos Estados Unidos, em Miami, tem um caso muito triste, né? Em que tive uma festa entre estudantes universitários, regado a maconha, chá de maconha, que mais? Incenso de maconha, assim, e as pessoas ficaram muito doidonas. E uma delas que saiu da festa, encontrou dois policiais e atacou o policial e começou a comer a orelha do policial. O segundo policial bateu a tiro essa pessoa. Porque nesse momento existe o que chama de sequestro da amígdala. A córtex que devia estar controlando a emoção, ela vai e interrompe. Daí quem assume a postura toda é a amígdala. E mexe totalmente com o comportamento da pessoa. Ok? Então, só lembrando que nós vamos ter agora a sessão de perguntas e respostas. Se vocês quiserem fazer a pergunta agora, está aberto o nosso canal aqui, né? Mas vou deixar o nosso e-mail, se vocês quiserem ligar também, é contato @npetrônicos.com.br.
O Zap, esse já sei, o Zap é 011 945. Um minutinho só. 94035 7289. Isso. E os nossos cursos estão no www.intelectus Clínica, não tem ponto não, é tudo junto. Intelectus Clínica Escola.com.br. Em nossos atendimentos clínicos aqui, nós trabalhamos com hipnose, com reabilitação cognitiva, com a parte da psicologia, com avaliações neuropsicológicas, psicopedagógicas, e uma série de outras atividades. Está na clínica Tama. Se vocês quiserem informações, podem pegar aqui. Então, nesses atos, vocês podem pegar informações sobre o Cardimotion, sobre o curso e sobre a clínica. Tá ok? Então, lembrando que o Cardimotion é esse aqui, ok? Ele vem com sensores, vem com DVD de instalação, vem com pendrive, vem com manual de instrução e com todas as informações necessárias. Além disso, nós temos o curso. O próximo curso vai ser aqui em São Paulo, aqui em Campo Belo, perto do aeroporto de Congonhas, no dia 18 e 19. E esse curso é totalmente apostilado. Esse é um livro praticamente, né, que são mais de 80 páginas. Tem toda a parte científica, comprovação científica, tem literatura científica, tem uma literatura de revisão que nós fizemos, que foi publicada numa revista aqui da América Latina, de psicologia, uma das mais importantes, chamada Biofeedback Cardiovascular e suas aplicações, revisão de literatura. É uma revisão que foi feita entre 2000 e 2012, pela Júlia Gomes, pela Priscila Cog e por mim. Ok? Então, todo esse material nós passamos pelo curso. Falamos sobre teoria das emoções, sobre como as emoções interferem no comportamento. Ou seja, pessoal, na próxima live dessa, nós vamos mandar para vocês a data exatamente, nós vamos mostrar o funcionamento do Cardimotion em si. Mas se vocês tiverem interesse em antecipar, entre nos nossos canais, no canal do YouTube, no canal, ou mesmo na página da Intelectus, do Cardimotion, tem lá vídeos mostrando como é que funciona. Se você quiser saber mais sobre o curso, tem toda a descrição do curso nessa intelectus.com.br, Intelectus Clínica, escola.com.br, ou pelo Zap. De qualquer forma, é fácil entrar em contato com a gente, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aí, presentes. E estamos às ordens. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigado.